Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Considere o equilíbrio em fase gasosa. Então nós temos monóxido de carbono mais água, formando gás carbônico mais gás hidrogênio. Verifica que está balanceada a equação, tá certo? Cuja constante K, a temperatura de 430 graus Celsius, é igual a 4. Então ele já está nos fornecendo também a constante de equilíbrio. Ótimo. Então a gente não precisa nos preocupar. Ele vai dar uma situação aqui, ó. Em um frasco de 1 litro, ótimo, 1 litro é mol por litro. Então a gente não precisa ficar nos preocupando no que a gente vai calcular concentração. Porque como é 1 litro, então a quantidade em mols que for colocada sempre vai ser por litro. Foram misturados 1 mol de CO, 1 mol de água, 3 mols de CO2 e 3 mols de H2. Esperou-se até atingir o equilíbrio. Em qual sentido no de formar mais CO ou de consumi-lo, a rapidez da reação é maior, até se igualar no equilíbrio justifique? Então aqui, pessoal, a gente vai fazer o quê? Nós temos a A aqui, vamos calcular. Nesse caso específico, a gente vai calcular quociente. Como que a gente calcula quociente? Da mesma maneira que a constante de equilíbrio. Então a gente vai fazer o quê? QC, quociente, não vai ser a concentrações dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então a gente vai colocar isso daqui, concentração de CO2 vezes concentração de H2 dividido pela concentração de monóxido de carbono vezes concentração de água. Tá vendo que ele nos forneceu cada quantidade, 1 mol, 1 mol, 3 mols e 3 mols. A gente vai fazer a substituição aqui. Então, vamos lá. QC. Qual que é a concentração de CO? Não é 3 vezes 3. Porque eu tenho tanto de CO2 quanto de H2. 3 mol por litro. Tá? Dividido pela concentração de CO. Não é 1 vezes 1. 3 vezes 3 dividido por 1 vezes 1. Então, a gente pegou as concentrações de cada substância aí, dos produtos e dos reagentes. Quanto que é 3 vezes 3, pessoal? 3 vezes 3 é 9. Quanto que é 1 vezes 1? 1. 9 dividido por 1, 9. Só que aqui, pessoal, nós descobrimos o quociente. Isso ele nos dá uma informação extremamente importante. Como assim? Então, a gente tem que analisar o seguinte nessa relação. Tá vendo que a constante de equilíbrio é 4 e o quociente é 9. Tá vendo que o quociente está maior do que minha constante? Significa que eu tenho muito produto. Mas não é o equilíbrio. O que vai acontecer? Se eu tenho muito produto e ele está desequilibrado, ele tem que voltar para o equilíbrio. E o que vai acontecer? Vai ser consumido o meu produto. Ele vai voltar a ser reagente. Por quê? A gente fez o cálculo nessa situação. Não deu 9? Então, 9 é muito maior que 4. Ele vai ter que... os produtos vão voltar a ser reagente. Volta, né? No sentido inverso da reação. Começa a baixar esse número. Eu aumento a formação de CO. Porque o meu quociente é maior. Se fosse menor, aí já é diferente. Tá? Aí haveria um consumo de CO, mas como o quociente é maior que minha constante, ele tende à formação de CO, volta no sentido contrário. Então o que acontece aqui? A gente vai sempre falar aqui, no de formar mais CO. Então a gente vai escrever aqui, no de formar monóxido de carbono. Pois aí eu vou ter que colocar aqui, QC, Q é maior que K. Ou seja, o meu quociente é maior que a minha constante. Então, entenderam? Recapitulando aqui rapidinho. Se o meu quociente está maior, significa que eu tenho mais produto do que reagente. Quando ele é maior que a minha constante. Então, ele tende a fazer o quê? Diminuir, né? Para equiparar o mesmo valor. Então, volta a ser formado o meu reagente. Se fosse menor, ele consumiria, tá certo? Então, a A é só isso. Não é tão difícil. Agora, B. Calcule as concentrações de equilíbrio de cada uma das espécies envolvidas. Lembrete,
4 é igual a 2 elevado ao quadrado. Então, o que a gente tem que ver aqui, pessoal? Nós temos que ver exatamente isso. Eu trouxe esse quadro que a gente faz todos os cálculos lá no equilíbrio, tá? Porque a gente vai fazer os cálculos aqui, pessoal, referente a essa situação. Qual é a situação? Produto sendo consumido e voltando a ser reagente. É ao contrário a interpretação. Por isso que a B é chatinha para fazer isso daqui, tá legal? Então, o que vai ter aqui, pessoal? B. Primeiro, eu vou resolver lá em cima, mas primeiro vamos preencher aqui a tabela. No início, quanto que a gente tem de monóxido de carbono? Nós temos 1 mol, não é? 1 mol de água, 3 mols de gás carbônico e 3 mols de gás hidrogênio, certo? Tá vendo que a proporção é tudo 1 para 1 para 1 para 1? Então tá balanceada a equação. Só que a gente não pode esquecer. Quanto que foi consumido? A gente não sabe. É X? É X. Se a gente não sabe quanto está sendo consumido, é X. Mas lembre-se, são os produtos que estão sendo consumidos, não os reagentes. Então, consumiu X de dióxido de carbono e X de gás hidrogênio. Quanto que vai ser formado nos meus reagentes? X e X. Então, X de monóxido, X de água. Quanto que ficou no equilíbrio? É o início mais o quanto foi na proporção. Então, nos reagentes é 1 mais X. 1 mais X. Aqui é 3 menos X. 3 menos X. Tá bom? Tá vendo que a gente inverteu aqui. Então, nós temos o quê? A nossa constante de equilíbrio vai ser a mesma formação aqui do quociente. Então, como que vai ser aqui, ó? Kc é igual concentração de CO2 no equilíbrio vezes concentração de H2 no equilíbrio dividido pela concentração de monóxido de carbono no equilíbrio, concentração de água no equilíbrio. A constante ele já forneceu. É quanto? 4. Tá aqui, ó. É igual a 4. Então, ó, 4 igual. Quanto que nós temos dos produtos no equilíbrio? Não é 3 menos x, tanto de CO2 quanto de H2. Então, nós temos aqui, ó, 3 menos x vezes 3 menos x. Dividido concentração de CO, 1 mais x, vezes 1 mais x. Tá bom? Pessoal, o seguinte, quanto que é, ó, a gente pode até colocar aqui, ó, 4 é igual. Quanto que é 3 menos x vezes 3 menos x? Não é a mesma coisa que 3 menos x ao quadrado dividido. Quanto que é 1 mais x vezes 1 mais x? 1 mais x ao quadrado. Então, ó, nós temos exatamente essa situação aqui. Tá legal? Então, a gente tem que ver o quê? Tá vendo que ele fez esse lembrete aqui, ó? 4 igual 2 ao quadrado? Por quê? Porque a gente vai ter expoente aqui. A gente vai ter que utilizar a operação inversa ao expoente, a exponenciação. Qual que é? Radiciação. A gente vai colocar tudo isso aqui numa raiz quadrada. Então, não vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é igual raiz quadrada de 3 menos x elevado ao quadrado, certo? Dividido pela raiz quadrada de 1 mais x elevado ao quadrado. Cortei a raiz com o expoente, cortei a raiz com o expoente, cortei a raiz com o expoente. Então, ó, não ficou 2 igual 3 menos x dividido por 1 mais x. Então, o que está sendo dividido aqui, pessoal, eu vou passar para o outro lado multiplicando. E não vai ficar assim, ó. 2 vezes 1 mais x igual 3 menos x. Aqui eu vou aplicar a distributiva. Então, 2 vezes 1, não é 2? Então, ó, eu tenho 2 mais 2x igual 3 menos x. Vamos fazer a substituição. Então, não vai ser aqui, ó. Substituição não. Vamos inverter os lados. Manter termos semelhantes de um lado da igualdade. Então, não vai ficar aqui, ó, 2x.
O menos x do outro lado passa para esse lado somando. Então, 2x mais x. 3 menos 2. Tá? Aqui vai ficar como? Ó, 2x mais x, 3x. 3 menos 2, 1. O 3 que está multiplicando x passa para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a... Opa! X é igual a 1 sobre 3. Então, descobrimos o valor de x. Agora, nós vamos calcular o quê? As concentrações no equilíbrio. Agora ficou muito mais simples, não ficou? Então, vou fazer aqui, ó. Um adendo aqui, ó. Puxar uma coisinha. Então, vamos lá, ó. Monóxido de carbono. Não é 1 mais x nesse meu equilíbrio? Então, nós temos o quê? Então, vai ser 1 mais 1/3. Quanto que é 1 mais 1/3? Pessoal, a gente pode aplicar a regrinha básica de matemática, certo? Quanto que vai dar em relação a isso? Como que a gente faz? Mantém o nosso denominador e a gente vai fazer o quê, ó? A gente não pega o 3 e não vai multiplicar por esse 1, então não vai ser o seguinte, ó. 3 mais 3 vezes 1 dividido por 3 vai dar 1. Quanto que dá isso aqui? 4 mais 1 sobre 3, 4/3. Então, descobrimos a concentração de monóxido de carbono. Agora, água. Mesma coisa. Ó, 1 mais 1/3 é igual. Vai ficar do mesmo jeito, porque a concentração é a mesma. Então, a gente poderia calcular apenas para 1. Descobrimos. Agora, olha lá. Do CO2, a gente vai aplicar a mesma regra. Mas só que aqui, ó, 3 menos 1/3. Como que a gente aplica? Mantém o denominador. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Menos 1. Vai ficar quanto? 8/3. Descobrimos a concentração. Sempre mol por litro, tá, pessoal? Então, só pra gente completar aqui, ó. Mol por litro. Mol por litro. Aqui também, ó. Mol por litro. Aqui, a gente vai calcular o quê? O H2, que é a mesma coisa, tá? Que o CO2, porque é 3 menos x, ou seja, 3 menos 1/3, que vai dar quanto? 9 menos 1 sobre 3, que vai me dar igual a 8/3 mol por litro. Certo, pessoal? Um exercício que eu vou... Chato. Tem alguns exercícios aqui no cálculo de equilíbrio, principalmente... A gente vai achar alguma coisinha aqui, mas a gente tem que ficar esperto, porque aqui ele teve um deslocamento de equilíbrio. Então, por isso que a gente teve que interpretar ele ao contrário. Produto foi consumido e reagente foi formado. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas aqui, que eu demandei bastante tempo, tá legal? Então, ó, tá com dúvida? Volta o vídeo, pausa ele um pouquinho, vamos analisar o que foi feito aqui, tá certo? Deixa aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu também já tiro a dúvida de vocês, tá legal? E é claro, se você chegou aqui, ó, coloca aí, ó, hashtag deslocamento de equilíbrio. Isso ajuda muito o canal, pessoal. Engaja, faz com que o YouTube entende e divulga para mais e mais pessoas. E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito bom. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por todo o apoio. E se vocês quiserem que eu grave algo de diferente, uma curiosidade, uma série voltada no mundo da ciência em si, coloca aí nos comentários também que eu já verifico a viabilidade para começar a gravar os vídeos. Tá certo? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!